Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Juliano Miranda, sou advogado e professor de graduação e pós-graduação em Direito. Desde já, fica aqui o meu convite. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificações, compartilhe esse conteúdo e, se possível, deixe aqui o seu like. Um tema extremamente palpitante e que deixou muitos empregadores, muitos patrões realmente confusos e preocupados, sobretudo nesse momento de pandemia. Afinal de contas, Covid-19 é uma doença ocupacional ou não? É ou não uma doença do trabalho? Nós sabemos, por questões óbvias, que o patrão ele tem responsabilidade pelas doenças causadas no ambiente de trabalho, as chamadas doenças ocupacionais. Mas e o empregado eventualmente contaminado pelo Covid-19? Essa doença foi adquirida no ambiente de trabalho? Nem mesmo os pesquisadores, nem mesmo os cientistas podem afirmar exatamente aquele momento em que se deu o contágio. Afinal de contas, os trabalhadores se deslocam da sua residência para o trabalho, do trabalho para a residência, ao final de semana, vão ao supermercado, à farmácia, mesmo contrariando recomendações, se aglomeram às vezes em festas familiares, encontros e tudo mais. Mas aí veio a medida provisória 927, a medida provisória que trouxe várias regras de natureza trabalhista, como a questão do home office, a questão aí das férias, a questão do banco de horas e várias outras regras flexibilizando exatamente aí as relações de trabalho, exatamente para evitar esse nível de contágio no ambiente de empresa e evitar esse problema todo que estamos vivendo, ou pelo menos amenizá-lo. Só que a medida provisória 927, lá no seu artigo 29, ela disse mais ou menos o seguinte, que a Covid-19 não é doença ocupacional, devendo o nexo de causalidade ser provado. O que é que a medida provisória disse? A Covid não é doença adquirida no ambiente de trabalho, salvo se o empregado provar que adquiriu a doença lá naquele ambiente laboral, lá naquele ambiente profissional. Mas o STF, em 29 de abril, ele entendeu que não. O STF derrubou esse artigo 29 da medida provisória 927 e disse o seguinte, não é ônus do empregado provar que ele adquiriu a doença, a Covid-19, dentro da empresa. Esse ônus é do patrão. E o STF, depois de várias ações diretas de inconstitucionalidade, o STF derrubou o artigo 29 da medida provisória 927. E isso colocou nos ombros dos empregadores o ônus, ou os ônus de provar que a doença não foi adquirida no ambiente laboral, no ambiente empresarial, Não é uma doença ocupacional. Essa é a chamada prova diabólica, É uma prova negativa, até porque como provar que o empregado não adquiriu a doença ali? Como dito no início do nosso bate-papo, desse nosso conteúdo, o empregado circula, ele usa o transporte coletivo, ou mesmo aquele que não usa o transporte coletivo, aos finais de semana, ele se encontra com a família, ele vai ao supermercado, ele vai à farmácia, eventualmente ele vai ao clube. Nem sempre ele é rigoroso e obedece às regras instituídas aí pelas autoridades sanitárias, nem sempre ele faz uso de máscara ou de todos os protocolos recomendados. E ele pode muito bem ter se contaminado fora do ambiente empresarial, fora do horário de trabalho, e agora o ônus é do patrão. Só que, na realidade, quando o STF derrubou o artigo 29 da medida provisória 927, não significa dizer que todo empregado com Covid-19 já automaticamente isso é responsabilidade da empresa. Absolutamente que não. Na realidade, deverá ser analisado caso a caso. Até porque nós já temos na legislação, sobretudo na legislação previdenciária, a figura do nexo de causalidade. Porque tomemos aqui um exemplo. A empresa está tomando todas as cautelas e cumprindo todos os protocolos instituídos pelas autoridades sanitárias. Os empregados, ao adentrarem a empresa,
É feita a higienização dos calçados com água sanitária ou com um produto similar. Todos os calçados são higienizados. Todos os empregados com máscara, alguns inclusive com aquela máscara com o face shield, né? Aquele escudo. Álcool gel em todas as repartições. A empresa é higienizada regularmente, às vezes mais de uma vez por dia. Há a medição da temperatura de todos os empregados quando entram na empresa. Eles vão lá registrar o seu ponto, já há a medição da temperatura. Há todo um controle rigoroso da empresa. Algumas empresas, inclusive, fazem a testagem periódica dos seus empregados, uma vez por semana, a cada 15 dias. As empresas fazem aí a testagem dos empregados. Então essa empresa está seguindo todos os protocolos, todas as regras. Mas, nas redes sociais, no final de semana, o empregado fez uma postagem. Num churrasco, numa festa, num aniversário, no clube, várias pessoas bebendo, comendo, num evento festivo, todas sem máscara, às vezes até abraçados, né, na praia, na piscina, no clube. E esse empregado, uns dias após, apresenta os sintomas e é detectado lá o Covid-19. O empregado está contaminado. Nesse caso, como fica a questão do nexo de causalidade? Porque a empresa seguiu todos os protocolos, rigorosíssimos. A empresa tem todos os registros. Aliás, recomendação aqui agora de caráter jurídico, a empresa deve fazer todos os registros escritos, fotográficos ou monitorando todos os registros de que está seguindo esses protocolos sanitários. Higienização dos pés, dos calçados, quando os empregados adentram as empresas. Deve ser feito o registro disso. Entrega das máscaras, registro disso. Né? Testagem, medição de temperatura, disposição de álcool. A empresa deve fazer o registro documental disso tudo. Porque, eventualmente, se acionada for, ela precisa provar que seguiu os critérios exigidos pelas autoridades sanitárias e que o empregado postou num final de semana, num evento com 10, 20, 30, 100 pessoas, e lá tinha uma pessoa contaminada. Esse fato se tornou público, esse fato se tornou conhecido naquele segmento social, naquele grupo de amigos. Então, muito provavelmente, aquele empregado se contaminou naquele evento, estava sem máscara, próximo de várias pessoas e não no ambiente empresarial. Então, é importante dizer o seguinte, o que o STF fez foi mudar o ônus da prova. A medida provisória 927, lá no seu artigo 29, deixava o ônus da prova a cargo do empregado. Com a derrubada desse artigo pelo STF, em 29 de abril deste ano, o STF diz que o ônus da prova agora é do patrão. Né? Não é o empregado que tem que provar que ele não adquiriu na empresa. É o patrão que tem que provar que ele não adquiriu na empresa. O que seguramente complica a situação dos empregadores. Mas, como dito, a legislação previdenciária, sobretudo em doenças endêmicas, vamos pensar aqui em malária, doença de Chagas, em determinadas regiões do país, já está claro pela própria lei da Previdência que há que se provar o nexo de causalidade. Há que se provar esse nexo de causalidade. Então, dica, recomendação, a dica bônus aqui para os empregadores, para as empresas. Ao seguir os protocolos sanitários, as regras instituídas pelas autoridades sanitárias, registre, documente, faça a prova de que todas as regras estão sendo seguidas. O empregado, eventualmente descumprindo essas regras, faça as devidas advertências, né? Mas registre. Estou testando, registre. Estou fazendo higienização, registre. Tem empresas que estão realmente investindo pesado, algumas com mecanismos até sofisticados, né? O túnel de desinfecção e outros dispositivos mais. Então, eis aí uma figura polêmica. A Covid-19 é ou não é doença ocupacional? O STF disse que sim. Né? Derrubando aí o artigo 29 da medida provisória 927. Então, se você achou esse conteúdo relevante, fica aqui o meu convite, deixe o seu like, compartilhe esse conteúdo e, mais uma vez, se ainda não está inscrito, inscreva-se no nosso canal, Professor Juliano Miranda. Um grande abraço e até os próximos conteúdos.